No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e como sempre, destacando informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 10 de maio, você confere com a gente. Auxílio Emergencial Gaúcho vai beneficiar mais de 100 mil pessoas com parcela única de R$ 800. A Associação de Surdos de Bento Gonçalves promove campanha para arrecadar recursos para sua manutenção. Causa Animal. Conselho do Bem-Estar Animal conscientiza a população de Bento e busca lar para animais recolhidos na cidade. SIC de Bento Gonçalves avalia a geração de empregos em Bento. Após janeiro e fevereiro registrarem saldo positivo, demissões superaram as contratações em março. Polícia Rodoviária Federal flagra veículo com diversas irregularidades na BR-470. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. Em vídeo divulgado no domingo, alusivo ao Dia das Mães, o governador Eduardo Leite confirmou que o pagamento do Auxílio Emergencial Gaúcho vai começar pelo grupo das mães, chefes de família em situação de vulnerabilidade social. A lei estadual que instituiu o auxílio atende os setores mais afetados pela pandemia do coronavírus: alojamento, alimentação e eventos, além do grupo das mulheres. Nós estamos buscando sempre as soluções permanentemente para superar as consequências da pandemia. E uma delas eu tenho a alegria de anunciar nesse Dia das Mães, que é o auxílio emergencial para as mulheres chefes de família em situação de extrema pobreza. Vão receber as mulheres responsáveis pelo domicílio em famílias com 5 ou mais membros, com renda per capita familiar mensal de até R$ 89 e que sejam responsáveis pelo sustento de 3 ou mais filhos. O benefício não é válido para as beneficiárias do Bolsa Família e nem para quem já recebeu o auxílio emergencial federal, para aquelas pessoas que ficaram de fora. O nosso auxílio vai ser pago em parcela única de R$ 800 para 8.100 mulheres a partir do dia 17 de maio. No site que está na tela é possível tirar todas as dúvidas. Nos próximos dias nós vamos divulgar também as demais populações que vão poder receber o Auxílio Emergencial Gaúcho e todos os detalhes para a retirada do dinheiro. Mais uma vez, o meu grande abraço, o meu carinho a todas as mães do nosso Rio Grande e os meus votos de que tenham um domingo feliz ao lado dos seus filhos e das suas filhas, com muito amor, com muita gratidão e esperança, porque nós vamos sim superar a pandemia e vamos viver dias melhores. Serão repassados até 107 milhões de reais na forma de subsídio a cerca de 104 mil beneficiários. O total estimado é de R$ 6.528.800. Os demais públicos beneficiados estão sendo operacionalizados pelo governo do estado com informações sobre cadastro e formas de receber os pagamentos, os quais serão divulgados ao longo do mês de maio. Associados da CDL de Bento Gonçalves já podem usufruir dos serviços e da facilidade oferecidas por uma empresa parceira na emissão de certificados digitais. Criado para retribuir à classe contábil as indicações de negócios realizados, o Contador Parceiro Mais é um programa de recompensa que reverte emissões em créditos sobre o valor do documento. Na entidade, todo o processo envolvendo a certificação digital pode ser conduzido virtualmente, garantindo segurança, redução de custos e comodidade nas transações online. Um deles é a emissão da nota fiscal eletrônica, ótima opção para pequenas e médias empresas que não possuem esse sistema ou desejam integrá-lo ao seu programa de gestão. Outra vantagem é que a CDL oferece descontos sobre o valor total do serviço. Para ter acesso, o lojista deve entrar em contato com a entidade
e agendar o seu atendimento. Mais informações podem ser obtidas diretamente na CDL de Bento Gonçalves ou pelo telefone da entidade 3455-0555. O último encontro do projeto FIMA Inova aconteceu neste final de semana, quando os organizadores realizaram a premiação dos participantes entre grupos, alunos e empresas que se destacaram na Escola de Inovação Online. Nesta edição de estreia, foram 115 participantes envolvidos na metodologia Innovation Business Game, com curadoria da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental e da consultora Eliane Zanluc. O programa, voltado a executivos e empresários da cadeia produtiva da madeira e móveis, teve duração de 140 horas, abordando temas como desenvolvimento de líderes, transformação digital, pesquisa, estratégias de inovação e experimentação colaborativa. No encontro final, realizado no sábado, os participantes apresentaram as suas propostas e concorreram a destaque da edição numa escolha feita entre os próprios alunos. O FIMA Inova é um programa de inovação na prática, idealizado pelas diretorias da FIMA e executado a diversas mãos. Eliane Zanluc, PSCom, SBDC e assessorias da Movergs e Sindimóveis, com o intuito de tornar a FIMA uma feira temporal. O principal objetivo do Innovation Business Game é de aproximar e unir os elos da cadeia de madeira e móveis e conduzi-los ao debate sobre inovação dentro do setor. O programa iniciou essa primeira rodada com 5 turmas, aproximadamente 120 líderes do setor, e foi dividido em 4 etapas, através do programa Wake Be Make, unindo teoria, gamificação, experimentação e prática nas empresas reais dos participantes. Foram 140 horas de treinamento, aproximadamente 9 meses, e todo ele de forma online. No último sábado ocorreu o encontro de encerramento, onde tivemos a apresentação dos trabalhos finais e a premiação para os destaques nas categorias Equipe Mais Inovadora, a Inovação, Participante Mais Inovador, Profissional Alex Guaro e Empresa Inovadora, eleita a Móveis Sandrin. Nessa primeira fase, as turmas foram compostas na grande maioria por líderes do setor, com cargos de gerentes, executivos e diretores. Todos saíram mexidos de alguma forma, através da mudança de visão, olhando mais para fora de suas empresas, novas formas de pensar, quebrando alguns paradigmas, a descoberta de ferramentas de inovação nos palestrantes aos quais fomos apresentados, a importância de sair da zona de conforto para evoluir a cada dia e a importância de conexões entre empresas, buscando não apenas a inovação de forma isolada, mas sim para todo o ecossistema em que estão inseridas. Cabe salientar que o grau de satisfação dos participantes confirmou o sucesso dessa iniciativa da FIMA Movergs. E o desafio agora é implementar nas empresas tudo o que foi visto nesses 9 meses. O FIMA Inova não termina aqui. Terá continuidade com novas turmas e em breve anunciaremos os formatos e datas para inscrição. A organização da Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis, a FIMA, anuncia que o FIMA Inova terá continuidade com novas turmas da Escola de Inovação. Devido ao cenário de pandemia, a Associação dos Surdos de Bento Gonçalves se viu obrigada a paralisar os seus atendimentos e as aulas de Libras. Diante disso, a entidade está se mobilizando para promover uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, de rações para cães e gatos e de tampinhas de garrafa PET. Todo o material arrecadado será destinado a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social aqui em Bento Gonçalves, bem como aquelas que não têm condições de comprar rações para seus animais de estimação. A associação também será um ponto de coleta para tampinhas plásticas de garrafa PET, as quais
serão destinadas à ONG Amigos Pet, aqui de Bento, que é responsável pela reciclagem, revertendo os recursos para a compra de rações e cuidados com cães e gatos resgatados pela ONG aqui no município. O ponto de coleta é justamente a sede da entidade, que fica localizada na Rua General Vitorino 173, no bairro São Francisco. As doações podem ser feitas durante a semana, sempre na parte da tarde. Uma campanha do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, aqui de Bento, pretende incentivar a população a adotar animais de rua que estão em um lar temporário. Ainda na semana passada, os organizadores da ação divulgaram as primeiras imagens dos animais que estão aptos à adoção. Entre eles estão a Maitê, o Paco e o Dourado, que foram recolhidos após a fiscalização atestar os maus tratos, sendo eles então encaminhados para um lar temporário pelo Conselho. Hoje, nós, além de todo o trabalho que a gente já fez, como campanhas, como o evento Eu Amo Bicho, como as castrações que foram realizadas com a ajuda do ônibus da UX de Caxias do Sul, nós estamos em andamento com alguns trabalhos, inclusive com o Código de Proteção Animal, que ele está tramitando na Câmara de Vereadores, para auxiliar essa demanda que tanto Bento necessita, né? O código, inclusive, prevê a criação do Departamento Animal, que ele vai auxiliar e muito a causa, inclusive no âmbito da fiscalização. E por falar em fiscalização, nos últimos tempos nós viemos recolhendo alguns animais em situação de maus tratos, infelizmente. Mas hoje eu tô aqui para pedir a ajuda de vocês com um lar temporário ou com um lar definitivo para eles. Eles estão saudáveis, castrados e estão à espera de um lar. Então, pessoal, auxiliem a causa, ajudem as entidades e as protetoras independentes. O nosso trabalho é voluntário. Nós necessitamos da ajuda da comunidade para dar continuidade a esse trabalho, que é muito, muito maravilhoso. E gostaríamos muito de ter o apoio de todos vocês. Informações sobre os animais aptos para adoção podem ser obtidas pelo telefone 999-235333. Já as denúncias sobre maus tratos podem ser encaminhadas pelo telefone 0800 979 6866. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando.
Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A instabilidade volta ao estado na maior parte das regiões ao longo da terça-feira e as temperaturas novamente voltam a ficar baixas devido à presença da frente fria que ingressou pelo oeste gaúcho. No entanto, em alguns pontos da serra, o sol até pode aparecer entre nuvens, porém sem predominar. A frente fria que avança lentamente pelo sul do Brasil vai deixar o tempo bem carregado em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O tempo pode amanhecer nublado por todo o norte do estado gaúcho, com chuva frequente. No interior de Santa Catarina e na região do Vale do Itajaí, as pancadas podem vir com até forte intensidade a qualquer hora, incluindo as demais áreas do oeste do estado. No centro-sul do Paraná, o sol também vai aparecer entre muitas nuvens e há risco de pancadas entre a tarde e a noite. Por toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, são previstas rajadas de vento de até 50 km por hora. O dia vai ser frio e com bastante variação de nuvens na capital Porto Alegre e nas demais áreas do centro-sul gaúcho, mas não chove. O tempo fica firme também por todo o norte do Paraná nesta terça-feira. A mínima prevista em Porto Alegre é de 13, com máxima de apenas 18 graus. Em Florianópolis, mínima de 15, com máxima de 22 graus. E em Curitiba, a mínima de 12, com máxima de 24 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para terça-feira tempo instável e temperaturas baixas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 18 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Aqui em Bento Gonçalves, como em muitos municípios, existem os tais de conselhos municipais. São diversos, alguns com capacidade deliberativa e outros com capacidade meramente consultiva. Não é de hoje que em Bento Gonçalves, por força de algumas perspectivas de como os conselhos deveriam funcionar, alguns entendem que conselho nenhum deveria ser deliberativo, o que aconteceu já inclusive e muitas vezes, só para dar um exemplo, no Complan. Mas aqui se trata nesse momento de dizer que o trato com os conselhos municipais é uma vergonha. Na verdade, os conselhos municipais, na sua grande maioria, só servem para chancelar aquilo que o prefeito deseja. E o exemplo maior está nessa discussão que oficialmente já terminou, com a retirada de 5 milhões, que não foi 5 milhões, foi 5.400.000 na semana passada da educação para passar para a saúde. E a vergonha da manipulação dos conselhos se traduz aqui. O prefeito Diogo teve a capacidade de nomear conselheiros para o Conselho Municipal de Educação, que foi um dos conselhos junto com o conselho que fiscaliza a verba do Fundeb, foi reunido para deliberar no dia 25 de março se concordava ou não
com a retirada do dinheiro da educação para ir para a saúde. E onde está a vergonha? É que o prefeito teve a capacidade de nomear conselheiros depois da reunião já ter sido realizada e, portanto, apenas tentando legitimar conselho de quem não era conselho. Em outras palavras, se reúne 10 pessoas do Conselho Municipal da Educação, sendo que 6 das que estavam na reunião do dia 25 de março não eram conselheiras, foram conselheiras nomeadas em 25 de março e 1º de abril. 6 deles. Um conselho que é formado por 14 pessoas, segundo a lei. E ao que se sabe, conselheiro deve ser nomeado antes para ter legitimidade e poder dizer que é conselheiro. Mas aqui em Bento as coisas estão assim. A cara de pau é tanta e a desfaçatez chegou a tal ponto que as coisas andam assim. E para tentar legitimar, o que fazem? Fazem uma portaria de nomeação com a data que ela só pode ter do dia que é emitido, mas tentando dar efeito retroativo. Ou seja, faz assim, manda alguém para uma reunião hoje. Essa pessoa diz que é possível fazer o que o prefeito quer fazer, que como conselho representa a vontade geral, mas na verdade, depois vamos ver se vamos oficializar a presença dessa representante no conselho ou não. E outro detalhe importante: 4 membros do Conselho Municipal da Educação deveriam ser eleitos pelos seus pares para poderem ser nomeados. Mas onde é que está a eleição desses representantes para serem nomeados? Em lugar nenhum. Ou seja, como diria Boris Casoy, que caberia bem aqui para o que está acontecendo. Isto é uma vergonha. Pensem nisso e fiquem com Deus. Pela primeira vez no ano, Bento Gonçalves registrou em março saldo negativo de 78 empregos após consecutivos resultados positivos em janeiro e fevereiro. O setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse resultado, desligando 95 profissionais no período. Os números, analisados pelo Observatório da Economia do SIC de Bento Gonçalves, também mostram que tanto a indústria quanto a construção civil registraram saldo negativo em março último. Entre os segmentos analisados, o comércio foi o único a obter performance positiva, gerando 31 novas vagas de emprego. Já no acumulado de janeiro a março, o saldo é positivo em 1.237 postos de trabalho, com colaboração expressiva da indústria. 2 pontos principais. O primeiro deles é que em março houve a interrupção do crescimento de empregos entre janeiro e fevereiro deste ano, o que ocasionou uma queda de 78 postos de trabalho. Mas outro ponto também, que é importante levar em consideração, é que a partir desse mês, o boletim inclui também os dados dos MEIs, os microempreendedores individuais da cidade de Bento Gonçalves. E nesse caso, a gente destaca o número de 9.000 MEIs em março que o município alcançou. Bom, se nós falarmos em relação às MEIs, 10 categorias representam mais de 75% do total, sendo que 18% é comércio varejista, 14% são serviços especializados para construção e 11% são serviços pessoais. E dentro disso, só para vocês terem uma noção de como os MEIs são constituídos dentro do município, no comércio varejista é principalmente artigos de vestuário e acessórios, 8%. Em serviços especializados para construção são obras de alvenaria, 5%. E nas outras atividades e serviços pessoais são cabeleireiros, 7%, e atividades de estética e outros serviços que aí configuram 3%. Vejam que isso também apresenta, enquanto mês, a dinâmica da geração do empreendedorismo no município
É claro que esse dado também traz à tona a dinâmica do mundo do trabalho e as legislações recentes que fizeram com que algumas pessoas, por exemplo, optassem por formalizar o seu negócio, pode ter muitos empregos que eram situações que eram informais no passado, outros buscando pelo negócio, pela facilidade que nós temos em termos de legislação, comparando com o passado, considerando os MEIs, mas também tem a dinâmica que nós sabemos da mudança dos empregos em pessoas que estavam ligadas a empresas e em seguida são desligadas e começam a prestar serviço para elas. Claro que aí tem um aspecto de terceirização. É óbvio que pegando os dados que eu comentei com vocês agora, fica evidente que tem um aspecto muito forte relacionado aos serviços e aos serviços dos consumidores, né? Tanto o comércio varejista, serviços especializados para a construção e outras atividades de serviços pessoais. Em março, Bento ultrapassou o número de 9 mil registros de microempreendedor individual, ou seja, 26% a mais que no período pré-pandemia. Quanto aos empregos formais, Bento superou, com os dados de março deste ano, o contingente de 2014, até então o maior da série, chegando a 46.374 postos de trabalho formais. O mais recente levantamento, divulgado no sábado pela Secretaria Estadual da Educação, mostrava que 1.303 escolas realizavam aulas presenciais na rede estadual. O retorno dos estudantes começou no início deste mês. Desde 27 de abril, o estado está na bandeira vermelha no distanciamento controlado. As aulas presenciais recomeçaram na educação infantil e no ensino fundamental, além de escolas como ensino médio, educação profissional, escolas especiais e núcleos do EJA e do NEJA. Na rede pública estadual, o retorno das aulas ocorre no modelo híbrido de ensino, ou seja, com atividades presenciais e remotas por meio da plataforma Google Sala de Aula. Nesta segunda-feira, foi a vez da volta às aulas dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Na próxima quarta-feira, é a vez dos segundos e terceiros anos do ensino médio e na próxima quinta-feira voltam às aulas presenciais o ensino técnico e curso normal. O Instituto Tacchini de Pesquisa em Saúde está participando de mais um estudo da Coalizão Covid Brasil. Denominado Coalizão 9, o projeto pretende estudar a eficácia e segurança de antivirais já utilizados no combate a outras doenças, como a hepatite C e o HIV, no tratamento dos pacientes com a Covid-19. O Tacchini se junta a outros 34 centros de saúde brasileiros para a realização do estudo, que pretende incluir pouco mais de 1.000 pessoas nos próximos 90 dias. Até o momento, 2 pessoas já participaram do estudo pelo Instituto. Na primeira fase da pesquisa, será avaliado qual medicação ou combinação diminui mais intensamente a carga viral. Na segunda etapa, as medicações ou combinações serão comparadas ao placebo em relação ao principal desfecho clínico definido, o número de dias sem suporte respiratório. Assim como os demais estudos já realizados, o Coalizão 9 será randomizado e duplo cego, ou seja, nem o paciente nem o pesquisador sabem se o que está sendo administrado em cada caso é a medicação ou o placebo. Os pacientes serão monitorados e acompanhados por até 12 meses. Estão aptos a participar da pesquisa pessoas com idade acima dos 18 anos, hospitalizadas com suspeita ou diagnóstico confirmado da Covid-19, cujos sintomas tinham iniciado em até 7 dias. O portal do governo do estado mostrava, ao início da tarde desta segunda-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 13 pacientes internados com a Covid-19, 5 a menos
em relação aos dados da sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 23 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 pacientes apresentavam suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 14 respiradores, 3 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 20 pacientes seguem internados, 11 a menos na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Esse relato que a gente traz agora para vocês se deu ainda no final da tarde da sexta-feira. Mas diante da seriedade, aliada à imprudência, sempre é válida, ainda mais porque neste mês a Polícia Rodoviária Federal enfatiza o período de maior solidariedade e respeito no trânsito. Em ação de rotina, ao longo da BR-470, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um carro realizando a ultrapassagem pelo acostamento. Ao abordar o veículo, foi constatado que o mesmo não possuía o vidro traseiro e estava com o para-brisa quebrado. O desrespeito às normas de trânsito relacionadas à segurança viária não pararam por aí. O automóvel ainda estava com os pneus lisos e havia uma criança de apenas 11 meses sendo transportada no colo da mãe e no banco da frente. Por fim, o condutor do carro estava com a CNH cassada desde 2019. A família viajava para Canoas e, por não apresentar condições mínimas de segurança para seguir viagem, o veículo foi removido para o depósito. Entre a noite da sexta-feira e a madrugada do último sábado, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar e a Polícia Civil desenvolveram uma operação em conjunto em Nova Prata. Ao menos 52 policiais participaram da ação, que teve por objetivo coibir aglomerações, a perturbação alheia, o tráfico de drogas, direção sob efeito de álcool, corrupção de menores, entre outros crimes. Também participaram o Grupo de Operações com Cães, membros do Conselho Tutelar e da Vigilância Sanitária de Nova Prata. A operação foi deflagrada no quilômetro 160 da BR-470, onde cerca de 120 pessoas descumpriam os protocolos de saúde pública. Durante a ação, foram encontrados 17 menores, alguns com sinais e sintomas de consumo de bebidas alcoólicas. Também foram localizadas munições, drogas para consumo, um veículo com sinal identificador adulterado e várias outras irregularidades nos automóveis e também em seus condutores. 13 veículos foram recolhidos e mais de 60 autos de infração foram lavrados. O local foi alvo de denúncia nos últimos dias, principalmente quanto a aglomerações e a perturbação do sossego alheio. E no esporte, a CBF de Carlos Barbosa conquistou neste final de semana a sua segunda vitória na Liga Nacional de Futsal e assumiu a liderança do Grupo B. A equipe, comandada por Edgar Baldasso, derrotou o Joinville de virada pelo placar de 5-2 no último sábado, em jogo realizado em Carlos Barbosa. Agora, o time barbosense direciona o foco para a Libertadores de Futsal. Em 3 jogos, a CBF somou 2 vitórias e empatou um jogo, assumindo então a liderança da chave com estes 7 pontos conquistados. O próximo desafio do time de Carlos Barbosa será pela Libertadores de Futsal de 2021. A equipe já embarcou rumo ao Uruguai, onde disputa a competição continental em busca do heptacampeonato. A CBF estreia no dia 15 de maio diante do Universitário do Peru. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira,
hoje, dia 10 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!